chegamos ao perfil mais leve, sutil e tranquilo do Enneagrama. E eu estou sendo irônica nesse momento. Eu sei que você já viu a música. E o animal que está lá de sutil não tem nada, né? Estamos falando de um búfalo. E estamos falando do tipo 8 no Enneagrama. O que você conseguiu perceber nessa música? Você percebe que o ritmo dela é mais forte do que os outros? O tom, ele é mais elevado? Ele tem uma energia diferente? Esses são os 8, em que ele fala que ele precisou se proteger e que ele quebrou e que ele precisa guardar toda essa inocência tão profundamente, né? Porque o 8 ele traz na sua essência, ele é naturalmente forte. Ele tem a força. A sua palavra é força. A busca dele, o que nós facilmente enxergamos é essa força. Seja ela física, seja ela enérgica. O 8 é aquela pessoa que ela não vai passar despercebida em nenhum lugar. A pisada dele é mais forte, o toque dele é mais forte, o aperto de mão é mais forte, o tom de voz é mais alto. É a presença que não pode ser ignorada. Diferente do 3, que é pelo magnetismo e a beleza, o 8 é pela força, pela presença. Ele se impõe. Um 8 típico que eu gosto muito de evidenciar é o Bernardinho. Bernardinho é um 8, puro 8. Você vê a presença do 8 nele. Muito forte. O 8, ele é um ativo, estamos fechando a tríade aqui dos ativos também. Então, se o 1 ele é introvertido, o 9 é ambivalente, o 8 ele é o extrovertido dos ativos, certo? Então, ele é um ativo que ele se apoia no mental, então ele pensa em profundidade também. E ele reprime o emocional. Por isso essa intensidade tão grande na força, no corpo, nessa presença, porque ele reprime o emocional. Então, naturalmente, ele reprime essa sutileza que o emocional traz. Qual é a energia mais forte que existe na vida, na Terra? Que nós reconhecemos que é aquela energia quase que imparável e que gera, de fato, gera a vida. É a energia sexual, correto? Então, no 8, nós temos o exagero dessa força, o exagero dessa energia naturalmente. Por isso, ele é a luxúria. Porque ele é este exagero. Os 8, eles são extremamente protetores. Eles são essas pessoas muito fortes, que às vezes podem assustar, mas eles são muito protetores. A gente costuma falar que o 8 ele é o protetor dos fracos e oprimidos. Ele pode ter 1,5 m. Se ele vê uma injustiça, ele vai se meter no meio da briga, vai defender e vai se colocar lá e ele vai tomar a defesa, seja dos seus amigos, seja dos seus familiares ou talvez, inclusive, um desconhecido na rua. Se é frágil, se é oprimido, está sendo injustiçado, ele vai se meter. Ele não vai aguentar e deixar essa injustiça acontecer. Ele é mais combativo, assume o controle, não foge de briga. Se o 9 foge do conflito, o 8 é quem gera o conflito. Ele não tem medo do conflito. Diferente do 6, se o 6 reage, o 8 ele age. Ele é o impulso. Ele é o primeiro impulso. Ele é quem emerge. É aquela pessoa que ele vai querer resolver tudo. Como tratar o problema? Resolvido, resolvido, resolvido. Se o 9 ele vai intermediar ali para não gerar um conflito e chegar a uma conclusão, o 8 é assim. Tá lá o chefe na sala, chega alguém, tal relatório, tal atividade. Pô, não consegui porque o João não entregou a parte dele. Aí o chefe faz assim: João, o José tá aqui na sala e disse que você não entregou a parte dele. Você consegue entregar agora pra gente fechar essa atividade aqui? Aí o João na frente dele tá se tremendo, já, puxa vida, e agora o que vai acontecer? Meu Deus do céu, Zé, quer dizer, na frente dele lá assim, o que vai acontecer agora? Meu Deus, meu colega vai ficar fulo da vida comigo. Mas não é porque o 8 quer gerar o conflito, ele quer resolver. Sim, que é isso? Que frescura é essa? Para resolver. Vamos, não tem tempo a perder. Aí você cometeu uma falha.
O 8 vai te corrigir. Ele vai chegar e vai falar, gente, você não tá vendo que isso aqui tá errado? Isso aqui tá errado, não é assim que funciona. Tem que fazer assim, 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 entendeu? Não repete mais isso. Aí se ele falou com o 4, com alguém mais sensível, às vezes elevou o tom de voz na correção e a pessoa sai destruída dessa aula. Deu 10 minutos, tá na hora do almoço, ele chega lá, bora almoçar aqui, ó, hoje é por minha conta. Aí a pessoa assustada, o que tá acontecendo? Que frescura é essa? Deixa eu ser melindrosa, vambora, já tá resolvido. Por quê? Chegou o problema, saiu, resolveu, pronto, próxima etapa. Não se sofre por isso. Próxima etapa. Vamos. Ele vai abrindo o caminho. Ele constrói, os 8 eles são muito realizadores, eles constroem um verdadeiro castelo, só que ele é de cartas. Com uma palavra, ele derruba tudo. Por essa intensidade. Outra figura que nós costumamos falar do 8 é a galinha choca. Quem já foi no interior e viu uma galinha com seus pintinhos, tá entendendo o que eu tô falando. Ninguém chega perto dos pintinhos, ela coloca embaixo da asa e sai levando os seus pintinhos lá. Assim é o 8, ele vai proteger, ele vai ter os seus escolhidos, que ele vai proteger. Agora, saiu debaixo da asa, o problema é teu. Não vem voltar pra cá, não. Você tinha tudo aqui, me traiu, foi embora, o problema é seu. Porque os 8, eles não permitem e não aceitam traição. E nem mentira. Eles pegam no ar, eles não aceitam, eles não toleram. Porque a ferida emocional deles é não sentir-se importante. Então, a traição vai gerar o reforço da não importância. A mentira vai gerar isso. E ele não tolera hipótese nenhuma. Quanto mais saudável, menos tolerante ele fica à traição e à mentira, só que as reações são diferentes. Tipo 8 tende a ser muito seguro de si. Muito seguro de si. Aquela coisa, aquela dúvida que o 4 tem, o 8 ele tem certeza absoluta de quem ele é. Ele tem muita autoconfiança de fato. Ele tem muita presença, ele é muito seguro de si, muito firme, decidido, e eles tendem a ser dominadores e controladores. Esse controle, ele vem justamente de um cuidado para evitar essa traição, para guardar o potencial de resultado. Os tipo 8, eles têm a tendência a proteger muito a sua intimidade. São aquelas pessoas que dificilmente você vai saber mais profundamente sobre ele, a não ser que ele te considere alguém muito próximo, de fato. Ele tem maior dificuldade de abertura porque ele tem dificuldade de reconhecer a própria inocência. Essa força dele vem da inocência que ele tem, mas ele não reconhece essa inocência lá no fundo dele. Então, ele tem essa tendência ao controle, ao domínio, que traz toda essa força. Ele faz grandes realizações, ele cuida muito das pessoas, ele vai gerar um grande impacto, muitas vezes deixando seu nome marcado na história, marcado na memória das pessoas que vivem com ele. A grande dificuldade, mais uma vez, o grande vício. A grande dificuldade é permitir que o outro entre. São tantas barreiras, ele construiu uma grande armadura em torno dele próprio, em torno desse emocional dele, porque ele precisou aprender a ser forte. Então ele construiu essa armadura para que nada perfure, nada entre e ele fique protegido. E a partir dessa armadura ele busca proteger os outros. A luxúria no 8 aqui, ela não fala do instinto ou desejo sexual. Não é sobre isso. É sobre a necessidade de movimento constante e intensidade constante que o 8 tem. Ele precisa estar em máxima intensidade o tempo todo. E é daí que vem essa luxúria. Quando ela está em equilíbrio, ela é ímpeto. Quando ela está em exagero, ela é essa impulsividade mais agressiva. E essa impulsividade agressiva leva ele a uma necessidade, a um desejo de controlar tudo na vida, deixando ele obstinado. Nós vemos a obstinação no 8, que pode ser positiva ou negativa. E, de novo, ele se impõe muito. Ele vai elevar o tom de voz, ele vai medir contigo. Cliente tipo 8, ele vai medir a sua força. Se você pode com ele. Ele vai te testar. Ele vai duvidar de você e ver se você vai dobrar a aposta ou não, para ele ter certeza que confia em você.
Então, isso no vício, tá? Falando aqui em vício emocional, numa faixa média de desenvolvimento. Vamos conhecer as variações do 8? No caso do 8, tem um lembrete bem importante aqui. No caso do 8, nós temos bibliografias, nós temos abordagens ou formas de entendermos tipo e contratipo que podem trazer para um conservação ou para um social o contratipo. O que acontece, na verdade, no 8? Ele é tão intenso que é quase impossível enxergar um contratipo aqui. A intensidade está muito presente nos três. Ela apenas se manifesta de forma diferente, mas essa intensidade está nos três. Então eu não vou salientar um contratipo aqui. Mas se fosse, seria ou conservação ou social. Aí fica, você pode aprofundar mais, aí fica para uma discussão muito mais profunda, muito mais avançada sobre esses critérios e sobre como nós poderíamos tratar de fato esses contratipos do 8. E mais uma vez, essa discussão profunda, avançada, nós temos lá na comunidade de Leitores da Realidade, onde lá nós avançamos mais o conhecimento do Enneagrama. Aqui a intenção é eu te entregar a base fundamental para que você se identifique e você possa dar os primeiros passos no autoconhecimento, na autoconsciência e na sua própria autogestão emocional e comportamental. Além disso, aí na comunidade nós temos mais tempo para discutir e aprofundar. Então vamos lá. 8, conservação. Eles são mais sérios. Tá? Eles são mais reservados, mais controlados. Como assim? O 8 não tem a necessidade de controle naturalmente? Sim. Mas ele não tem tanto autocontrole. Ele busca ter autocontrole, mas ele é muito impulsivo, ele é muito... Uau, vamos! E aí aqui no conservação nós vemos mais esse controle, alguém mais controlado, mais contido. Você não vê tanto a ira dele. Lembrando que os ativos, eles têm a ira. O 9, ele dá aquelas agulhadas. O 1, ele vai implodir. O 8, ele vai explodir mesmo. Ele vai jogar para fora. Ele não vai guardar nada dentro dele. Não vai ficar... 8 não guarda rancor, não guarda... Não guarda, não guarda. Não guarda. 8 e 7, eles não guardam rancor, eles não guardam mágoa, de jeito nenhum, por motivos diferentes. Mas o 8, tá indo embora. Então, aqui ele é mais controlado, ele é um pouco mais polido, tanto é que às vezes ele pode parecer um 9 ou um 5, porque o apoio mental vem muito, muito, muito forte no 8 conservação. Ele gosta de controlar recursos. Então, ele não vai controlar tão diretamente todo o ambiente, ele vai controlar os recursos. Sejam esses recursos financeiros, sejam esses recursos pessoas, seja esse recurso a alimentação. Então, o 8 conservação, muitas vezes é aquela mãe que prepara um senhor jantar, um almoço para toda a família, e que precisa sobrar sim, porque tem que ter a fartura, e depois ela que vai dividir como cada um vai levar também para sua casa, sua quentinha e tudo mais. Então tem esse controle de recursos muito claro. Os 8, eles são necessariamente provedores. Eles são os que geram movimento e que geram sustento para a família. Só que eles se manifestam de formas diferentes. Eles são ambiciosos sem querer ser o centro das atenções. Então o 8 conservação, ele é ambicioso, ele quer sim construir, se realizar, mas ele não precisa do palco, ele não quer ser o centro da atenção. Ele prefere ser alguém mais operacional. Ele vai preferir atividades e negócios que exijam menos da presença ou da imagem dele, mas que ele possa ser mais estratégico e operacional, porque ele é menos comunicativo, já que a conservação traz ele mais para um movimento interno. O 8 social, ele também pode ser entendido, às vezes, como um contratipo, dependendo do ponto de vista. Mais uma vez, por quê? Ele é o mais sutil dos 8 quanto às relações. Dependendo de como ele está, como ele se apresenta, ele vai ser um 8 mais sutil. Ele é mais relaxado, ele está sempre cercado de pessoas. Às vezes ele vai parecer com um 7, justamente por ele ser mais relaxado e por ele estar cercado de pessoas, por ele ser brincalhão, ele vai fazer algumas piadas, algumas brincadeiras, que vai parecer alguém muito mais relax do que um 8 naturalmente é. Um 8, ele tem a tendência a ter o trapézio mais desenvolvido, né? O 8 é um dos meus perfis secundários, tanto é que eu tenho o trapézio forte também.
Porque vem disso, vem dessa defesa. É a defesa que vem pelo enfrentamento. O 8 tem aquela de matar no peito. Então ele vai jogar isso aqui, ele vai acabar desenvolvendo essa parte. Então o trapézio ele tende a ser maior. Então são pessoas muitas vezes triangulares, ou mesmo que elas sejam totalmente fortes, o trapézio ele é realmente forte no tipo 8. Porque ele tem essa tendência, né? Então o social aqui ele vai ser mais protetor ainda das pessoas, ele é estratégico, só que ele tende a ser manipulador. E isso exige um uma tensão emocional que não é natural do 8. Porque para você ser manipulador, você precisa ter a atenção emocional das pessoas. Por isso, às vezes, ele pode cair aí numa contradição. Porque ele vai entender muito de gente, então ele vai conduzir comportamentos. São batalhadores sociais porque eles buscam esse reconhecimento social ou a liderança de grupos. Então, o exemplo que eu dei do Bernardinho, por exemplo, você vê o social dele, ele é muito bom com grupos. Ele lidera no grupo. Quando ele saiu do vôlei, antes dele voltar, que ele foi para outras atividades, eram atividades grupais, que ele liderava grupos. Seja em aula, MBA, enfim, eram grupos. Aí está o seu poder. Não tolere injustiça de forma alguma. E eles são os mestres protetores. Eles vão proteger aquela galera ali, que é a galera dele, o grupo dele. Ele vai ser muito, muito, muito protetor. Então, o 8 social, ele vai ter esse poder muito direcionado ao social. Se o conservação tem o poder dentro do controle dos recursos, o social tem dentro dos ciclos, dentro dos seus números. Super 8, 8 transmissor, é aquele que vai intensificar tudo. É o exagero do 8. É aquela pessoa que, se você ouviu falar de Enneagrama, você ouviu falar do tipo 8, você bateu o olho nela e disse assim, é 8. É 8. O 8 transmissor, normalmente, ele é facilmente identificado, inclusive por leigos, por quem conhece pouco de Enneagrama. Porque essa energia ela é tão intensa, tão forte, que ela é inconfundível. Então, os Super 8, eles são muito ativos, eles são muito físicos. Essa coisa, como eu falei, ele vai pisar mais forte, ele vai falar mais alto, ele vai ocupar mais espaço, mesmo que ele seja pequeno, ele vai ocupar esse espaço. Você vai ver ele. Ele é mais agressivo, ele tende a ter essa agressividade, então ele é mais assertivo, ele é mais direto e ele pode ser mais agressivo, sim. Mais forte, mais dominante. Então, ele é um líder enérgico. Se antes nós estávamos falando de um líder estratégico, de um líder operacional, aqui é um líder enérgico. Porradaria. Porradaria. Aí como é que é o filme lá? Não aguento, pede pra sair? Tiro porrada de bomba. Pede pra sair? É com ele. Ele vai ser muito, muito, muito forte, muito enérgico e nem todo mundo consegue conviver com ele de fato. E aí nós temos a linha tênue entre ser enérgico e ser abusivo dentro do ambiente de trabalho. Então, se você é 8, você precisa tomar esse cuidado, ter a consciência e sim, muitas vezes vai precisar polir a sua comunicação, porque ela pode ser agressiva para o outro. Ele é mais expansivo, ele tem uma grande tendência a excesso. Tudo em excesso. Tudo em excesso. Tudo, literalmente tudo. Ele tem essa grande propensão ao excesso. E são os protetores dos seus íntimos. Aquela galinha choca. Esse aqui você vê ainda mais. Saiu da minha redoma, saiu do meu controle, saiu do meu cuidado, não me procura mais. Você que escolheu, se vira, tome conta das suas consequências, aguenta as consequências das suas escolhas. Né? Então ele é muito, muito, muito mais dominante. Ele é o 8, assim, uau! Isso daqui é um 8. Lembrando que eu estou falando no nível básico, no nível médio de desenvolvimento. Tem pessoas que aí no nível mais baixo de desenvolvimento, o 8, ele não vai estar na nossa sociedade, ele vai ter sido recolhido para algum lugar. Né? No nível no nível não saudável, ele não está mais convivendo aqui. Se estiver, em breve ele será recolhido de alguma forma. Por pior que isso possa parecer, é uma realidade. E no nível saudável, são pessoas que elas são inspiradoras e que elas deixam uma marca na história. Deixam a marca na história, seja das pessoas que convivem, seja de uma localidade, seja do mundo mesmo. São pessoas muito marcantes e que são capazes de grandes realizações.
quando estão com um nível de consciência elevado, elas realizam cuidando das pessoas e não atropelando as pessoas no meio do caminho. Eles não atropelam de propósito, não. É porque tá no meio do caminho e aí ele tá indo embora. Tá arrastando quem tá no caminho. Mas no nível de saúde, ele consegue ser mais polido e ter mais cuidado. O que acontece com o 8 quando ele entra em estresse, porque ele já é agressivo, né? Se ele já é um tanto quanto agressivo, se ele já tem muita energia, o que acontece com essa pessoa quando ele entra em estresse? Ele começa a desenvolver uma arrogância intelectual. Ele sabe tudo, você não sabe de nada. Como os níveis menos saudáveis dos tipos 5. E agora aqui tem o card da música do tipo 5. E já já nós falamos sobre esse tipo. Agora só faltam 2. O próximo é o 5. Clica aqui, assiste a música e vamos conhecer.